Bom dia, Tatiane, bom dia, Janine, Cássia e todo o pessoal que está aqui online. É com bastante alegria que a gente começa o nosso quinto, né, Tati? Quinto café da manhã com saúde mental. Eu vou passar de imediato para a Tatiane, para apresentar as gurias e para fazer também, junto comigo, a moderação desse nosso encontro. Tati? Bom dia a todas e a todos, né? Então, nosso quinto encontro do Café da Manhã com Saúde Mental, que é uma proposta que surgiu aí junto com o NUMESC, o Espaço de Escuta, a Rede de Saúde Mental do município. A ideia é a gente pensar neste momento, né, da pandemia e tá continuamente, assim, toda semana, né, falando um pouquinho sobre a questão da saúde mental no trabalho, porque nós vimos, né, através do trabalho do Espaço de Escuta, a importância de estar falando disso, né, não só agora no momento de pandemia, mas em todo o tempo, né, sobre a questão da saúde mental do trabalhador. E nesse momento da pandemia, algumas coisas, né, também se agravaram, né, por conta do contexto como um todo. O trabalho se modificou, né, nós nos desorganizamos e tivemos que nos organizar em muito pouco tempo para seguir no trabalho, e nós vimos aí também, além do medo, da ansiedade, né, de todas as emoções que envolvem aí a pandemia, tudo isso também agravando situações que antes muitas vezes já geravam sofrimento, né, para os trabalhadores, que envolve questões pessoais, de família, de contextos de vida, mas também do convívio, questões do dia a dia do trabalho, né? Então, nós vimos aí nesse momento, quando surgiu a pandemia, no início, né, a ansiedade, o medo, e o quanto isso também abalou, né, as pessoas, não só no seu contexto de trabalho, mas também para o convívio familiar. E agora, a ideia é que toda semana a gente possa estar falando um pouco, né, em como que a gente tem se reorganizado, o que a gente pode fazer para dar conta desse momento de uma forma mais leve, né, menos adoecedora, né, a gente sabe que algumas coisas é difícil evitar, né, mas outras a gente pode estar construindo estratégias para auxiliar nesse momento, cada um no seu local de trabalho, seja na atenção básica, na urgência, na emergência, nos outros locais de trabalho, a gente pode estar construindo estratégias, né, para trabalhar de uma forma mais saudável, né, construir vínculos aí que nos auxiliem no dia a dia. Então, eu vi aqui que tem pessoas de vários setores, né, o pessoal do SAD, tá toda a equipe do SAD também participando. O SAD, todo mundo sabe, né, o que é. Depois eu vou pedir para as gurias até falar um pouquinho. Tem aí o SESMIT, então, hoje com a gente que vai estar falando, né, e contribuindo aí com propostas para a gente estar aplicando, né, no dia a dia do trabalho aí, para estar também tendo ambientes mais saudáveis, né, e deixa eu ver aqui o pessoal dos CAPs, vão entrando, espaço de escuta, Jaice está ali, que bom, então a ideia é a gente conversar, né, eu já passo direto, então acho que vai ser a Janine, né, no primeiro momento. Então, a Janine é minha colega, psicóloga, então eu já vou passar para ela e depois a gente vai conversando, tá? Então, e já agradecendo, né, por vocês terem se disponibilizado de estar novamente aqui com a gente, né? O SESMIT esteve um dia, daí disseram, não, acho que dá para a gente contribuir mais, né? Eu sei que vocês têm aí uma caminhada grande aí no SESMIT, né? Então, eu acho que sempre que quiserem retornar, já fica o convite para os próximos, né? Então, desde já agradecendo pela disponibilidade aí. Legal. Então, contigo, Janine. Tá ok, então vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Janine, como a Tati já apresentou, sou psicóloga aqui do SESMIT e eu estou há 16 anos na prefeitura, né? Aqui no SESMIT já há alguns bons anos também. Bem bom estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho do SESMIT, complementando realmente os demais cafés que já foram realizados.
que a gente vê que todos os trabalhos realmente na área da saúde mental são bem importantes, né? Cada um com seu foco, sua clientela, sua demanda, e bem interessante as psicólogas do espaço de escuta, né? Que eu vejo de uma forma assim, receber uma missão da Secretaria da Saúde, né? E souberam fazer de um limão uma limonada, né? Bem grande mesmo, né? Bem bacana. Então, para quem não conhece o trabalho da psicologia no SESMIT, ele se divide basicamente em 3 tipos de atividades. Ele se direciona para todas as secretarias, subprefeituras, toda a prefeitura, né? Então, a gente tem os atendimentos em psicologia, que com a pandemia também, lá desde março, a gente começou a fazer online também, e segue fazendo em algumas situações. Eu fiz um levantamento até do último mês para tentar verificar onde estava a minha clientela, né? E realmente, assim, atualmente a gente tem servidores de praticamente todas as secretarias e subprefeituras no atendimento de psicologia, assim. Aproximadamente 50% das pessoas que procuram é por motivos relacionados ao trabalho e 50% pessoais, assim, que claro que também impactam, né, no trabalho. A maioria faz busca espontânea, mas também temos bastante encaminhamentos de enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, de outras secretarias também, e os encaminhamentos internos do SESMIT, né, que foram a origem do trabalho, inclusive, do SESMIT. Também temos os grupos de palestras, conforme solicitação, necessidade dos setores, então, grupos relacionados à saúde mental no trabalho em si, de escuta, no caso. Temos outros grupos também já feitos de desenvolvimento interpessoal, mais para as relações, e capacitações diversas, né, sobre temas relacionados à saúde mental no trabalho, estresse no trabalho, relacionados à área. E também temos o terceiro tipo de atividade, que são as avaliações psicológicas admissionais, que por enquanto estão sendo feitas para alguns cargos, conforme necessidades indicadas nos editais, ou conforme avaliação médica, né? E aqui eu tenho a parceria do psicólogo William, que me ajuda nessas avaliações. Mas, enfim, né, mostrei um pouquinho como é que é o trabalho. Vamos lá, então, realmente, por que estamos aqui hoje, né? Eu acho que uma reflexão bem interessante da gente pensar que, assim, a pandemia chegou e, desde o início, ela nos deixou um convite muito claro, muito explícito à adaptação, né? Adapte-se quem puder, como puder, né? Sem tempo, sem preparo, sem escolha. Na verdade, ela convocou a gente a se adaptar, né? Adaptar-se à máscara, ao uso do álcool, ao distanciamento das pessoas que a gente ama, ao trabalho remoto, às tecnologias. Eu acho que até pior quem não está trabalhando, que teve, por exemplo, nós na prefeitura ainda temos uma estabilidade, né, mas muitas pessoas tiveram que se adaptar a novas fontes de renda, né, que não foi fácil. Então, um grande desafio que a gente está vivendo, né, muito grande, por sinal, né. E andando junto com essa adaptação, todos aqueles sentimentos, né, que fazem parte, acho que todo mundo sentiu ou sente de alguma forma, né, os medos, as incertezas, as inseguranças, o desconhecido, os inúmeros paradoxos, né, que fazem parte de muitas discussões. Eu vou trabalhar, tem perigo de contaminação, mas quem não está trabalhando, às vezes o comércio fechado, né, não tinha como pagar suas contas, comida, enfim. Se a escola abre, possibilidade de contaminação, crianças sem ir para a escola, possibilidade de ficar com avós, grupos de risco, então são muitos paradoxos, né? E um recomeçar constante, o que a gente vive falando até aqui no SESMIT, assim, bom, até essa semana era assim, a partir de semana que vem talvez vamos ter que mudar isso, aquilo, novas regras, é um recomeçar constante. Tudo isso é sempre uma nova adaptação, né? E é claro que, como consequência disso tudo, um aumento geral de sofrimento psíquico, que é inevitável, né? E, em especial, o estresse, já que o estresse é uma reação de adaptação. Então, além do individual, que é isso todo mundo passou nas suas casas, nas suas famílias, os locais também ganharam, né? Ganhamos de presente alguns estressores a mais.
Então, vou contar um pouquinho, assim, como que foram esses estressores nas diversas secretarias, assim, que eu acho que é bem interessante de pensar. Em função das características específicas e muito diferenciadas de cada secretaria, a gente vê que esses impactos são diferentes. A gente tem fatores provocadores de estresse diferentes nas diversas secretarias relacionadas à pandemia. Então, vou dar alguns exemplos, assim, claro, os trabalhadores da saúde, que quase eu nem precisaria falar, que foi abordado em todos os cafés, né, que são os mais vulneráveis, sem dúvida, né, principalmente os de linha de frente, que estão expostos diretamente ao risco, um medo maior e real de contaminação, a exclusão social, né, melhor não ficar perto deles, corre o risco de pegar, né? A sobrecarga, a possibilidade maior de, claro, do contato com a morte dos pacientes, que isso também é um fator bem agravante, e um agravante muito grande, que é a percepção de ter pouco controle sobre a situação. A pior coisa é a gente trabalhar assim, sabendo que eu não tenho controle sobre, de forma que eu gostaria de lidar com isso, né? Bom, outro grupo de trabalhadores que nós temos também são os fiscais, os agentes que estão na rua, e hoje, claro, com uma demanda muito superior de trabalho, fim de semana, durante a semana e final de semana, e eles precisam se colocar para multar, interditar, e na maioria das vezes eles não têm como retorno um sorriso, né? Muitas vezes, ao contrário, tem como retorno ameaças, né? Então, é um grupo que acabou recebendo um estressor também bem maior. Temos toda a equipe das sedes, em especial a assistência, né, que trabalha com vulnerabilidade, por exemplo, o abrigo municipal. Os servidores trabalham lá, a casa funciona 24 horas por dia, onde se tem contato com a clientela nessas 24 horas por dia, dentro da casa, né, não com o distanciamento que deveríamos, porque é necessário para executar o trabalho. E temos também outro exemplo, teria muitos, mas eu citei só alguns aqui, né, dos professores que parece, estão em casa, né, mas enfim, não sei se não são os que mais estão sofrendo também, né, que de um dia para o outro tiveram que enfrentar seus medos, adaptar todo o planejamento presencial deles às aulas online, passaram a ser youtubers, editores de vídeo, né, na maioria das vezes tendo que fazer isso, que é o difícil, ao lado de filhos pequenos, ao lado da família, às vezes tiveram que adequar essas tecnologias, então realmente, assim, é um grupo que acabou também, a gente escuta muito deles, assim, que não é fácil, não está sendo fácil, né? Enfim, a gente percebe claramente, assim, que não importa o trabalho, todos os profissionais passaram a ter mais fatores geradores de estresse e, portanto, é claro, maior a dificuldade em conseguir manter um equilíbrio, manejar esses estressores e conseguir um bem-estar no trabalho. O que a gente pode observar, talvez até nos colegas, ou na gente mesmo, enfim, para quem está trabalhando, que pode ser um merecedor de uma escuta individual, quando os trabalhadores passam a apresentar alguns sintomas que não fazem parte do seu habitual. Por exemplo, a pessoa passa a ficar com maior irritabilidade, mais impaciente, mais agressiva, um maior desânimo, apatia, insônia, ansiedade, às vezes não conseguir desligar-se, né? Vai para casa pensando no trabalho, acorda às 3 da manhã pensando no trabalho, dificuldade de concentração, às vezes até sintomas físicos, né? Musculares, gastrointestinais. Então é importante a gente observar realmente, assim, quando se passa a apresentar sintomas que, bom, eu não tinha antes, passo a ter agora, opa, vamos, talvez valha a pena escutar e ver o que está acontecendo, né? Mas o que a gente vê, assim, que mesmo com as mesmas condições físicas de trabalho, com os mesmos fatores estressores, o Covid e outros, né, realizando a mesma atividade, no mesmo setor, para cada trabalhador, tudo isso vai impactar de forma diferente, conforme a sua individualidade, né? Então, vai ter vários... O que a gente leva em conta nessa individualidade? Então, vai impactar conforme a história de vida passada da pessoa, a história de sofrimento mental, as experiências anteriores que a pessoa teve,
a sua história atual, por exemplo, convivo com pessoas na minha casa de grupo de risco, claro que vou ter mais medo de ir trabalhar do que talvez uma outra pessoa, enfim, né, são os fatores que vão influenciando. Vai influenciar também conforme a percepção que cada pessoa tem do seu trabalho. Portanto, a gente não pode generalizar, assim, dizer que está todo mundo num sofrimento igual. Não, não está. Né, gente, se a gente vê isso na prática, que os sofrimentos são diferentes. Talvez eu perceba como algo muito ameaçador, talvez outro perceba como algo mais tranquilo. É a história do copo, né? A gente coloca a água até a metade do copo, alguns vão perceber como meio cheio, outros como meio vazio. Então, é a visão que cada um tem, né? Conforme a identificação que a pessoa tem ou não com o seu trabalho, prazer pela atividade exercida, tudo isso vai mudar na hora da percepção desse estresse no trabalho. Também vai mudar conforme as características de personalidade, claro, facilita aquelas pessoas que têm uma visão mais positiva, habilidades de comunicação, de relacionamentos, que acreditam nos seus potenciais, né? E conforme a sua resiliência, né? Os recursos que a pessoa tem para enfrentar o estresse, até onde a pessoa consegue se dobrar sem se quebrar. Isso tudo vai fazer diferença na hora do impacto que esse estresse vai causar na pessoa. Então, a gente vê isso na prática claramente, essas diferenças, a diferença que impacta em cada trabalhador, o conjunto de reações a esse cenário vai sendo bem diferente, principalmente com o passar dos meses, né? Que a gente vê, assim, que algumas pessoas foram se adaptando mais facilmente, outras pessoas tiveram mais dificuldade, é bem questão da individualidade de cada um, apesar da gente ter o fator estressante em comum, né? Enfim, então, diante desse exposto, desse cenário, dessa nossa realidade, será que a gente pode pensar em bem-estar no trabalho? Então, a minha resposta, o que eu, diante do que eu vejo na prática, de outros estudos, de outros trabalhos que a gente fez também, eu vejo assim, que por mais que o maior estressor esteja convivendo com a gente, é invisível, não vamos conseguir retirá-lo, né? A gente pode sim fazer algumas coisas que estão ao nosso alcance para tornar esse momento tenso um pouquinho mais leve. Acho que a gente pode sim pensar em ações pequenas, nos setores, individualmente, para que o manejo do estresse possa ser mais adequado e, como consequência, a gente ter maior bem-estar, melhor saúde mental, maior motivação. Então, eu me baseei aqui em algumas sugestões que eu vou passar, em alguns estudos de qualidade de vida no trabalho, estresse, saúde mental relacionada ao trabalho, mas principalmente numa recente publicação da Organização Internacional do Trabalho, que é bem interessante, se alguém quiser ler, sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho durante a pandemia. Então, uma publicação que objetiva mesmo proteger o bem-estar dos trabalhadores durante a pandemia. E sugere algumas ações que eu acabei trazendo aqui de forma mais simples, não abordei questões de segurança no trabalho, porque eu deixei ali que o Rogério já falou, né? Eu acabei trazendo aqui realmente o que tem a ver com o lado mais emocional e psicológico. As outras ações estão lá na cartilha, né, na publicação. Claro que algumas sugestões vão poder se adaptar mais a alguns setores, algumas menos, porque cada realmente setor tem as suas particularidades e vai ter formas diferentes de agir, mas vamos pensar aqui de uma forma geral, né? Eu dividi em 2 tipos de ações, então, algumas ações que a gente pode fazer nos locais de trabalho e nos relacionamentos em si, para ir ao encontro do bem-estar, e outras ações que eu acabei dividindo, que são mais pessoais, né, que a gente possa fazer para nós, de autocuidado, enfim, para passar melhor por esse momento. Então, nos locais de trabalho, nos relacionamentos em si, o que a gente pode fazer? Vamos pensar que acho que todos nós, claro que a coordenação pode até puxar isso, a coordenação do local, mas acho que todos nós podemos fazer, de promover no ambiente práticas positivas, simples, muito simples, como empatia, a gente poder se colocar no lugar do colega, imaginar como ele se sente,
Acho que se a gente só fizer isso, dá para apagar todo o resto dos fatores, né? Porque realmente, assim, quando a gente se coloca no lugar, bom, por que tal pessoa está em maior sofrimento ou não? O que ele passa na vida dele, na casa dele? A gente acaba sendo mais sensível e melhora os relacionamentos e torna mais leve, né? As práticas simples de respeito, gentileza, cordialidade, incentivar formas delicadas de falar sem tanta agressividade, que a gente vê assim que é um momento que todo mundo está mais alterado e às vezes a gente acaba ficando mais agressivo sem perceber. E quando um começa a falar de forma mais gentil, mais delicada, isso contagia, né? Assim como a agressividade contagia, a gente falar de forma mais delicada contagia também. Então, por isso que às vezes não é só a coordenação que tem que puxar, acho que são todos, né? Se todos acabam fazendo alguma mudança, promovendo alguma mudança, um contagia o outro. Quem está do lado acaba ficando parecido também, né? Então, que a gente possa estar, às vezes, se observando até, assim, como que está o meu comportamento no trabalho, como que está, como que eu exerço essas práticas positivas, né? Outro item aqui, sim, se refere mais à gestão em si, coordenação, algumas ideias também que podem ser colocadas em prática, que são, nesse momento, poder manter com muito cuidado que as metas individuais sejam adequadas ao momento, né? Então, às vezes é preciso reorganizar fluxos, redistribuir tarefas, rodízio de funções, rever responsabilidades em função dessa realidade atual. É um momento da gente poder parar para pensar, assim, bom, será que a gente tem que fazer exatamente como era antes? Temos que fazer algumas mudanças para a gente poder ficar melhor no local do trabalho, né? Incentivar a colaboração, comprometimento, para não sobrecarregar. Claro que cada um, se fizer sua parte, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil para trabalhar. Outra coisa que é bem importante, que gestão, coordenação, enfim, possam definir bem os seus locais, que facilita bastante, definir de forma clara o papel de cada profissional e as hierarquias. Às vezes parece que está claro, mas não está. E isso evita um monte os conflitos interpessoais, fica mais fácil para trabalhar, eu sei para quem que eu tenho que me dirigir, porque a gente tem muito aquelas brincadeiras, aqui tem muito chefe para pouco índio, né? Mas talvez porque as coisas não estão claras, né? Você acha que está todo mundo mandando e pouca gente trabalhando. Então, às vezes, quando se deixa isso bem claro, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, fica tudo mais fácil para trabalhar. Também aqui se refere à gestão, coordenação, né, que possa também sempre estar buscando informações adequadas para a sua equipe. Quando não tem, busca um setor que possa ter essas informações para poder ajudar. Que possa ter também espaço para pausas no local de trabalho, a gente poder se olhar, trocar ideias, compartilhar angústias, né? Falar de sentimentos, que a gente sabe que os sentimentos produzem uma sobrecarga nas pessoas, né? Enfim, que o local de trabalho possa ser, nesse momento, um local continente dessas ansiedades, que são inevitáveis, que fazem parte, que possa ser um espaço de apoio e suporte, né? Então, nesse momento, assim, eu vou trabalhar e o trabalho que o trabalho possa me fazer bem para passar por tudo isso. E quando possível, claro, né, a gente incluir na equipe técnicas como respiração, que a Cássia depois vai abordar, né, alguns trabalhos com psicólogas, enfim, mas quando possível. E também, assim, entre setores, também acho que é importante a gente parar para pensar, assim, a gente pode fazer coisas no local, mas também entre os setores de trabalho, acho que repetir tudo que foi falado, assim, que a gente possa, nesse momento, realmente se dar as mãos, né, se aproximar, né, e eu acho que essa foi a parte boa, inclusive, da pandemia, que eu acho que algumas pessoas que a gente até não tinha contato, digo por mim, acabei me aproximando, tendo mais contato pela necessidade do trabalho, então acho que essa parte boa, teve um distanciamento, mas teve uma aproximação bem positiva, né. Então, buscar parcerias entre os setores, buscar informação, para que a gente possa também passar por esse momento de forma mais leve, porque outra coisa que acontece muito na prática, às vezes por a gente desconhecer o trabalho do outro setor, antes disso eu vou acabar criticando.
só que eu não conheço o trabalho, por que está sendo feito dessa forma, por que está sendo feito da outra, né? Então, assim, quando a gente passa a buscar informação antes de falar, isso também torna os climas de trabalho melhores, né? E cada pessoa também, em relação ao seu trabalho, o que pode fazer? Isso também é legal a gente parar para pensar, assim, que cada um de nós possa estar cuidando do nosso relacionamento com o nosso trabalho. Como qualquer relacionamento, assim como eu vou cuidar do relacionamento com meu filho, com meu marido, com que eu possa cuidar desse relacionamento com o meu trabalho. E parar para pensar, sair do automático, não vir trabalhar todo dia, vou lá, vou trabalho e deu, né? Olhar um pouquinho para o trabalho, pensar por que eu estou aqui, no que eu posso fazer a diferença, no que eu faço a diferença, como eu posso tornar o meu dia a dia melhor, buscar significado, dar sentido ao trabalho. Até a Joyce falou na parte dela, né, Joyce, que tu falou, a questão da gente observar as valorizações que a gente tem no nosso dia a dia, quando um paciente agradece, quando o servidor agradece, no caso, enfim. Nossa, isso já valeu o dia, assim, né? São coisas simples, eu não preciso, talvez, de um reconhecimento lá no jornal, da minha chefia, não, é no meu dia a dia, na minha prática. Então, acho que dos locais de trabalho, assim, essas seriam mais ou menos as sugestões de ação, em geral, para a gente poder pensar. E agora, então, eu vou seguir no aspecto pessoal e no autocuidado. Então, quando a gente fala no autocuidado, é claro, entram todos aqueles aspectos de sono, alimentação, lazer, parte afetiva, atividades físicas, espiritualidade, equilíbrio pessoal versus o trabalho, né? Mas, enfim, eu vou deixar essa parte que a Cássia vai acabar desenvolvendo um pouquinho mais esse assunto logo em seguida. Vou falar, então, do aspecto pessoal e autocuidado mais na parte bem emocional, assim. Então, que a gente possa estar respeitando os nossos limites, que acho que esse é um momento realmente de igualdade de sofrimento com a pandemia, mas de diferenças entre as pessoas. Cada pessoa tem o seu limite e cada pessoa, né, poder se observar até onde vai conseguir sem buscar ajuda ou sem estar sofrendo, né? Então, a gente poder solicitar ajuda quando necessário, isso não significa fragilidade, muito pelo contrário, né? Buscar ajuda está implícito, quero melhorar, portanto, é positivo, né? A gente também não usar a pandemia como desculpa para não resolver outros problemas, né? Então, ela está sim ao nosso lado, no nosso dia a dia. Porém, a gente vai passar melhor por ela se a gente for também tocando as outras coisas na nossa vida. Ela propõe distanciamentos, mas não paralisações, né? Que a gente fique parado para o resto da nossa vida. Eu acho que um exercício bem bacana, assim, para a gente dar uma mexida nas nossas questões individuais, que cada um pode estar pensando agora ou depois, levar para casa esse exercício, é que cada um poder parar para pensar o que pretende fazer quando tudo isso acabar. A gente poder estar se preparando para esse momento que um dia chegará. E a gente espera que possa dar conta disso também. Que esse momento não nos pegue de surpresa, né? Ah, saiu a vacina, opa, mês que vem está todo mundo vacinado, vamos poder sair. E agora? O que eu faço? Não tem esse preparo. A gente acaba se acomodando às vezes demais na situação da pandemia e não pensa que um dia isso também poderá se resolver, né? Pelo menos é o que a gente espera, e que a gente possa estar trabalhando em cima disso, para não ter outra adaptação nesse retorno, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, bom, eu gostaria muito de ter ido viajar esse ano, não pude, então, quem sabe, assim, vou vir trabalhar todo mês, guardando uma quantia X de dinheiro, para, quando tudo isso passar, eu puder voltar a fazer a viagem que eu gostaria, eu vou ter o dinheiro para viajar, isso vai me motivar durante o processo de pandemia, para que eu venha trabalhar para guardar esse dinheiro, para depois poder também aproveitar. Então, são motivadores, assim, que a gente pode estar encontrando na nossa rotina para passar, de novo, de forma mais leve por essa pandemia. Então, novamente, eu vejo que essa adaptação que a gente foi convocado diariamente, ela nos traz a oportunidade de nos flexibilizarmos para tudo, mudar um pouco aqui, mudar um pouco ali, aprender, crescer.
ou não também, né? É uma questão de escolha de cada um, são oportunidades que a gente tem. Né? Então, assim, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão no impacto que tudo isso deixa de forma escondida, e que eu também não sei responder, na verdade. É uma reflexão que eu acabei parando para pensar e vejo que não temos resposta ainda, né? Então, eu vou dar o exemplo da minha filha, como eu estava falando antes ali para a Tati, né, que mês passado foi questionado para ela o que ela queria de presente de Natal. Eu rapidamente pensei, disse, uma boneca, que eu sei que desde janeiro ela está esperando a tal da boneca, se eu sou mãe dela, eu sei que ela quer essa boneca, bem dona de mim, né? Achei que eu soubesse. E eis que ela responde, então, para o vô dela, no caso, que ela queria um mundo novo. Fiquei chocada, né? Porque para a idade dela, 3 anos e meio, está dizendo que era um mundo novo. Daí eu perguntei para ela o que tinha nesse mundo novo e ela me respondeu: 10 pracinhas. Então, para a gente ver que, por melhor que ela esteja, uma criança sempre sorridente, feliz, que é a característica dela, né? Uma criança que tem muitas pessoas para brincar durante o dia, inclusive a gente reorganizou esse fluxo com a pandemia na casa para poder realmente brincar muito com ela, já que não tem escola. Só que são adultos que brincam com ela, né? E não são crianças, e não está nas pracinhas, que é o que ela gostaria de estar, né? Então a gente vê que algo está impactando fortemente numa necessidade dela, para a idade dela, que é a socialização, que é esse brincar, não ali com os adultos só, né? Então, isso me faz questionar também quanta coisa a gente também não sabe, que impacto vai causar na vida adulta também, o prejuízo, por mais que a gente tente prevenir. Só que eu acredito sim que nós adultos podemos criar esse mundo novo que a Lívia deseja no nosso setor, entre colegas da prefeitura, que a gente possa criar essas 10 pracinhas que ela quer, mas de empatia, de cuidado com os colegas e dar as mãos, né? A gente olhar nos olhos, já que as máscaras escondem nosso sorriso, né? E que a gente possa ter ações simples de dia a dia, assim, que não existe investimento, não precisa de investimento financeiro, não exige projetos, né? Que a gente pode estar fazendo também. Então, eu vejo que não é tarde para a gente pensar o que ainda pode ser feito para melhorar o nosso bem-estar no trabalho. A gente está vivendo a pandemia, portanto, ainda há tempo, né? Há tempo da gente se readequar, se readaptar, criar novos fazeres, aprender. A gente está aprendendo no dia a dia, né? A gente vê assim que a gente dá um passo para frente, 2 para trás, mas é isso ali. A pandemia nos sugere isso mesmo, mas a gente vai indo, vai aprendendo, vai tentando fazer o melhor. Então, no que precisarem contar conosco, aqui da psicologia, e claro, todo o SESMIT, né, a gente está aqui para escutar, pensar junto estratégias, que a gente sabe que cada local tem as suas particularidades e os trabalhos acabam sendo diferentes, né. Então, no que precisarem, podem contar comigo. Certo? Então, obrigada. Vou deixar a palavra com a Cássia, então. Eu desligo meu microfone. Isto, Janine, pode desligar ele, tá? A gente te agradece todas essas reflexões, com certeza foram muito válidas. Acho que depois a gente começa algumas discussões, acho que dá para refletir bastante em cima das tuas palavras, em cima da palavra da Lívia, que foi bem interessante, né? E a gente passa de imediato, então, para a Cássia, tá, Cássia? Certo, obrigada. Bom dia, então, a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria, então, de agradecer o convite da enfermeira Núbia, da psicóloga Tatiane, em falar um pouquinho aqui com vocês nessa manhã, e que me foi passado, então, esse desafio, que falar por vídeo também, né, mais uma das mudanças que a pandemia forçou a gente se adaptar, que é um desafio, mas, enfim, espero proporcionar um momento bem agradável a todos que estão participando, e falando então sobre o tema do autocuidado. Inicialmente eu vou me apresentar brevemente, então, para quem ainda não me conhece, não conhece meu trabalho. Então, eu sou a Cássia, fisioterapeuta, trabalho no SESMIT da Prefeitura já faz mais de 6 anos, mas pelo município já há mais de 8. Atuo no SESMIT, então, fazendo diversos trabalhos, avaliações ergonômicas no ambiente de trabalho,
orientações posturais, capacitações e palestras, além de práticas de exercícios para grupos ou setores frente a alguma demanda específica, tendo assim o foco da prevenção e da promoção da saúde dos servidores públicos do município. Além disso, e especialmente, eu trabalho com atendimentos individuais de fisioterapia. Então, aos servidores da prefeitura, fazendo a reabilitação, então, na área traumato-ortopédica, aqueles pacientes que sofreram algum trauma, ou nos pós-operatórios, então, que eles tiveram algum tipo de fratura, fizeram alguma cirurgia de coluna, ombro, joelhos, que são os mais comuns. E também aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm algum distúrbio osteomuscular, que é o que acaba sendo mais comum, que são aquelas tendinopatias ou dores crônicas. Então, sempre a gente tem como foco a manutenção desse servidor no trabalho, mas com qualidade e com saúde. Então, tendo aquelas condições físico-funcionais para exercer sua atividade livre de dor, bem como, então, o retorno ao trabalho daqueles servidores que estão em situação de afastamento. Então, o tema que eu vou abordar, o autocuidado, tendo, então, essa minha visão integral, holística, como profissional da saúde, é um assunto, assim, que eu considero sempre essencial nos atendimentos de fisioterapia, nos quais eu procuro explicar a importância do paciente ter esse tempo para si mesmo, para se perceber, para se ouvir, para ouvir o que o corpo dele tem a dizer. O que a dor, que é sempre um sinal de alerta, quer mostrar a ele. E agora, especialmente em tempos de pandemia, em que a gente se depara com tantas incertezas e tantas mudanças, de uma vez só, a importância do tema autocuidado é indiscutível. E esses dias, ouvindo um podcast chamado Daqui para Frente, um entrevistado comparava a pandemia a uma maratona. Até porque ele, no caso, esse entrevistado, ele já era corredor. E eu achei interessante compartilhar essa visão para a gente iniciar assim com vocês. Então, não sei se alguém de vocês que está assistindo já foi corredor ou eu não sou. Mas a gente sabe que a maratona tem uma distância exata para ser percorrida. Então, são 42 quilômetros e 200 metros. E cada corredor se prepara muito tempo antes para essa maratona, porque é uma prova muito difícil, extenuante. E, sendo assim, o corredor, ele sabe mais ou menos quanto tempo essa corrida, a maratona, ela vai levar. No entanto, essa nossa nova maratona coronavírus, ninguém de nós sabe a distância que ela tem, nem a duração, o tempo que ela vai levar. Por exemplo, se você não está mais aguentando correr, né, nessa corrida, nessa maratona, e passa na sua cabeça, eu vou desistir, não aguento mais. Só que aí, dali para frente, você vê uma placa dizendo, só faltam 6 quilômetros. Aí você pega lá um copo de água, joga no rosto e pensa, só mais isso, já percorri tanto caminho, falta só mais 6 quilômetros, vamos lá, vou dar todo o meu gás e consegue terminar, mesmo quase não aguentando mais. Mas essa nossa nova maratona, ela exige muito mais equilíbrio, a gente precisa de muito gás, muita energia para enfrentá-la, especialmente porque a gente tem que lidar com essa incerteza. E, além disso, a gente pode terminar essa maratona atual, mas quem sabe daqui para frente teremos que enfrentar um novo lockdown, uma nova onda de transmissão do vírus. Ninguém sabe, né? Não estou sendo pessimista, mas infelizmente, essa a nossa realidade. E todos nós já estamos cansados, já precisamos nos recuperar e ainda precisamos estar preparados da melhor forma possível ao que está ainda por vir nessa nova modalidade de maratona. Justamente porque a gente não sabe o que nos espera. Frente a isso, nós necessitamos de pausas, precisamos de momentos de descanso, até porque não vai dar para a gente correr o tempo todo nessa maratona. Então, devemos mudar hábitos ou criar novos
novos hábitos para enfrentar essa maratona coronavírus. Então, como a Janine já citou, ter um sono reparador, uma alimentação saudável para melhorar nossa imunidade, fazer um gerenciamento do estresse, fazer exercícios físicos. Então, esse combo para nos mantermos saudáveis, bem, para a gente continuar enfrentando a maratona, essa maratona atual é essencial, né? A gente precisa de muita energia e de muita resiliência. Então, é esse o propósito da minha fala, de tratar sobre o tema do autocuidado. Vamos, então, nos fortalecer, recarregar as energias, tentar nos reequilibrar e nos preparar com as práticas de autocuidado. Então, é isso que eu pretendo hoje com a fala e também, mais lá para o final, fazer, quem sabe, algumas práticas, né? Que a gente consiga refletir e ter essas práticas de autocuidado a partir de hoje. Mas o que é autocuidado, então? Autocuidado nada mais é do que cuidar da gente mesmo, ser gentil consigo mesmo. Autocuidado é acolher-se nos confortos e desconfortos que a vida nos traz e ver quais são as causas deles e escolher agir de forma positiva sobre elas. É um exercício de autopercepção, de estar presente em tudo que a gente faz e tomar a decisão de a gente se colocar em primeiro lugar. Porque, sim, é uma decisão, o autocuidado é uma opção e a gente tem que decidir ouvir o nosso corpo, nossas necessidades, reconhecer nossas dores, nossos pontos fracos, então tomar atitudes para nos ajudar, tanto de forma preventiva, como para quem já sente algum desconforto ou já tem alguma doença instalada. E aí muitos de vocês devem estar pensando, tá, mas e o tempo? Quando eu vou fazer? Quando eu vou dar conta de tudo isso? Então, claro, a gente já tem toda essa função de chega em casa, tem toda a limpeza, objetos que a gente traz de fora, são as compras, lava as roupas, organiza, higiene, cuidado com a família, com os filhos, para quem já tem, faz comida, se alimenta, enfim. Ai, e quando eu vou ter um tempo para mim? Mas assim, é como eu falo para os meus pacientes, você precisa criar esse tempo. Então, a gente precisa firmar um compromisso consigo mesmo. Então, quem sabe, ao invés de chegar em casa e primeiro fazer todas aquelas outras tarefas, né? Que tal logo depois do banho, já reservar um tempinho, né? Já pensar durante o dia, eu vou chegar em casa, vou tomar meu banho e vou tirar uns 10, 15 minutinhos para fazer uma prática de meditação ou somente sentar um pouquinho, fechar os olhos, respirar, para deixar todos os problemas vividos fora, no trabalho, por exemplo, deixar fora de casa. Ou então fazer alguns exercícios de alongamento muscular para se sentir melhor, relaxar o corpo. Além disso, também no trabalho, criar rotinas de autocuidado. Então, levantar da cadeira, cada 50 minutos, 1 hora, tomar bastante água, né? Ter a sua garrafinha do lado, fazer pausas para respirar um pouquinho. Então, quando principalmente está vivendo alguma situação de estresse, respira profundamente, realizar alguns alongamentos nas horas vagas. Além disso, também, quando for se alimentar, estar presente, né? Pensar no que está fazendo, mastigar bem e cultivando, assim, bons pensamentos para aquele momento também. Mas, é claro, o autocuidado, ele caminha por várias áreas. São vários os tipos de autocuidado. Vou brevemente falar um pouquinho de cada e depois focar mais para o autocuidado físico, que é a minha área. Então, o autocuidado social, que na pandemia, na situação que a gente vive, está realmente prejudicado, né, devido ao distanciamento social. Mas, então, devemos manter esses laços com nossa rede de amigos, familiares, de outras formas, com trocas de mensagens, chamadas de vídeo, enfim, para a gente manter essa sensação de pertencimento, de ter pessoas que compartilham mesmos propósitos, o mesmo olhar frente à vida que a gente. Temos o autocuidado intelectual,
Então, de sempre manter a mente ativa, aprender algo novo, fazer algo diferente a cada dia, né? Ah, estou com vontade de aprender a tocar um instrumento musical, ou vou aprender um novo idioma, ou então vou ler um livro que não tenha nada a ver com o meu trabalho, né? Algo que estimule minha criatividade. Temos o autocuidado espiritual, que não necessariamente é praticar uma religião, mas sim fazer uma atividade, ou ter um momento que cultive um encontro consigo mesmo ou com algo maior. Viver com propósito, cultivar bons sentimentos, ter amor a si mesmo e ao próximo. O autocuidado emocional, que a colega Janine já expôs muito bem, e o autocuidado físico, que é, então, a atenção que a gente tem que dar ao nosso próprio corpo. Como eu sempre digo, qualquer máquina precisa de manutenção e de avaliações periódicas para ver se está tudo ok. Porque o nosso corpo, a máquina humana, não precisaria, né? Então, a gente precisa perceber nosso corpo, e seria bom se todo mundo tivesse, assim, alguma prática, as práticas de exercícios físicos como os nossos aliados, nossos remedinhos, né? E qual é a atividade física ideal? Sim, é aquela que traz os benefícios que a gente está buscando, seja ganho de força muscular, ganho de alongamento, flexibilidade, mas associados àquele sentimento de prazer, de bem-estar, que melhore nossa autoestima. Porque é importante termos todo, então, esse olhar amplo, né, sobre as formas de autocuidado, pois todas têm sua importância, mas vamos pensar, então, especificamente, assim, pelo meu olhar de fisioterapeuta, sobre o autocuidado físico. E aí vamos tentar colocar algumas coisas em práticas. Não sei como a gente está de tempo, mas espero que dê para a gente fazer alguns exercícios juntas, tá? Então, assim, como já foi falado, então a gente teve desde o início da pandemia, assim, muitas mudanças na nossa rotina. Então, seja aquelas pessoas que tiveram que trabalhar de casa, se adaptar em casa com novas rotinas também de trabalho, ou mesmo aumentaram a carga horária, aqueles que acabaram parando de fazer esses exercícios físicos habituais. Tivemos que lidar com várias tarefas simultâneas, acarretando uma sobrecarga mental. E isso tudo cobra seu preço, especialmente na nossa saúde física. E o primeiro sinal, assim, a primeira consequência dessa bagunça toda, ela pode ser sentida nos músculos, nos tendões, nas articulações. E a dor, ela costuma ser esse sinal do corpo de que algo está errado. E há uma série de pesquisas já, de indicativos, mostrando que as pessoas realmente elas estão experimentando mais dores em razão de todas essas mudanças deflagradas pela pandemia. Então, tem estudos que mostram que ainda em março desse ano, a compra de analgésicos desses comuns, que não precisam de prescrição médica, teve aumento de 62% no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano passado. Já em maio, foi a vez dessas pomadas e emplastros subirem também 10%. Outro dado bem interessante e preocupante é que nunca os brasileiros buscaram no Google tanto pela palavra dor, quanto em maio de 2020. E a expressão dor nas costas, ela passou por um crescimento de 22%. Então, vejam só como realmente é relevante, a gente está tendo esse sofrimento físico também. Então, pensando nessas mudanças na rotina e todas as consequências que estamos vivendo, cada um do seu modo, temos que analisar algumas coisinhas e tomar certas atitudes. Então, eu vou passar algumas orientações, tanto preventivas, como para aliviar alguns desconfortos. Então, assim, aquelas dores nas costas, na região cervical, acredito que seja algo muito comum, né? E, como mostram os estudos, elas já eram prevalentes antes, porque na minha prática eu acabo recebendo bastante esses pacientes com essas queixas,
E é interessante a gente pensar alguns fatores, o que a gente pode fazer frente a isso. Então, assim, uma forma bem simples de aliviar aquelas dores, aquelas contraturas musculares que muitas vezes a gente tem nessa região, assim, cervical, da nuca, ou mesmo na região lombar, é colocando uma bolsinha quente. Então, um calorzinho, por uma bolsa de sementes ou a bolsa em gel, mesmo a bolsa que a gente coloca água quente dentro, e deixar ali uns 20 minutos, 30 minutos, já alivia essas tensões musculares, ou mesmo no banho, quando está tomando banho com água quente, já faz um alongamento, deixa a água escorrer nessa região onde é que está sentindo desconforto, né? Até porque agora, assim, além da gente ficar muitas horas sentado, ou às vezes numa posição ergonômica que não seja boa, né? Com a cabeça muito flexionada, né? Escrevendo, digitando, também tem toda essa questão do inverno, do frio, que também nos deixa mais tensionados, além das situações de estresse. Então, se todos participarem, agora a gente podia fazer algumas práticas, por exemplo, assim, tentar sentar bem na cadeira, vou sentar até um pouquinho mais para trás. E tentar relaxar um pouquinho essa região aqui cervical, fazendo alguns círculos com os ombros. Então, vamos levar os ombros para frente, para cima, para trás e para baixo. Deixar bem soltinho. Isso, então faz um círculo lá para cima, abre bem o peito. Isso. Gosto de fazer esse círculo para trás, a gente pode fazer para frente também, mas para trás a gente abre mais a caixa torácica, alonga o peito, peitoral. Isso. Aí, mais uma vez. Ótimo. Estou contando com a participação de todos, não consigo ver todo mundo aí, mas vamos lá. Agora sim, vamos fazer um alongamento cervical, então, assim, pegar com a mão lá pertinho da orelha e puxar a cabeça para o lado. É uma inclinação lateral, então tem cuidado para não deixar o corpo todo vir, somente a cabeça, e não levantar o ombro, e aí manter. Os alongamentos, é importante sempre manter mais ou menos uns 20 a 30 segundos. 30 segundos é bem legal, para deixar, então, essa musculatura lateral ali do pescoço alongar bem. Aí volta devagarinho para ajudar com a mão. Alonga do outro lado. Mantém. É legal respirar profundamente cada vez que solta o ar. Daí deixar os músculos relaxarem. Aí volta. Agora eu vou ensinar um exercício que é bem bom para quem fica digitando muito, escreve bastante. Fazer um alongamento dessa região dos antebraços. Espero que vocês estejam me vendo. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, assim, segura lá no punho, na mão mesmo, não só nos dedos. E deixa alongar essa região aqui superior, dos extensores do antebraço. Podem convocar todo mundo aí dos setores para participar, fazer juntas. Bem bom, logo de manhã cedo, na segunda-feira, iniciar com uma prática de autocuidado, de exercícios. Solta um pouquinho, relaxa os ombros e alonga o outro lado. Cuidado sempre para não deixar o ombro levantar. Não fazer isso aqui, não deixar o ombro lá na orelha. Relaxar. E aí mantém. Isso. Solta. Agora a gente vai alongar a parte de baixo dos flexores do antebraço. Tem duas formas de fazer. Uma é assim, alongando aqui, puxando também a mão, ou deixando os dedos apontando para o chão e puxando. Essa forma é um pouquinho mais difícil, puxa um pouco mais. Então, cada um se adapta ao que for melhor para o seu próprio corpo. Para quem tem dificuldade, às vezes, de alcançar lá na mão, acha um pouco difícil,
também pode fazer no dia a dia contra a parede, fazer esse alongamento e deixar a mão contra a parede. Aí, soltou. Relaxa. Vamos alongar o outro lado. Talvez eu não esteja deixando os 30 segundos, que é o melhor, o tempo, né? Para deixar alongar bem a musculatura, mas numa próxima vocês caprichem nos alongamentos, só por causa da questão do tempo. Isso. E aí, solta. Tudo bem aí? Muito bem. Outra dica legal, assim, que muitas pessoas agora não, né? Sempre que a gente passa alguma situação de estresse, muitas pessoas acabam tensionando essa região aqui da face, assim, acaba pressionando os dentes, né? Tensionando, quando vê tá com dor de cabeça, e se a gente apalpar essa região aqui, muitas vezes a gente tem contratura, se quiserem se apalpar, a gente sente os pontinhos doloridos, e alivia fazendo umas massagens, só fazendo umas massagens circulares, ou mesmo apertando os pontinhos que você sente dor, já ajuda a relaxar. Tá? Enquanto isso, vou falando um pouquinho sobre a questão do sedentarismo. Os estudos mostram que 47% das pessoas, antes da pandemia, já era sedentária. Então, pensa só, agora, mesmo quem já, né, frequentava academias, fazia uma atividade física, teve que parar. Então, assim, a gente está muito parado, a gente precisa se mexer. Então, algumas dicas são, assim, de tentar usar menos o carro, quando vai fazer vai em algum lugar, assim, que é de curta distância, então, tentar ir a pé, levantar mais vezes da cadeira, né, vai buscar água, levanta, e fazer os exercícios em casa, né, para prevenir todas esses distúrbios osteomusculares. E, assim, outra dica que eu dou, que eu percebo, assim, muito entre os pacientes, que às vezes nem vem como a queixa principal, mas acabam citando que eles têm bastante câimbras ou dores nas pernas, nas panturrilhas, principalmente aquelas pessoas que ficam ou muito tempo em pé, ou mesmo que caminham muito durante o trabalho. Então, uma dica que eu dou é usar, vou mostrar até aqui, essas bolinhas, sabe? Essas bolinhas cravos, que tem umas espículazinhas. É bem legal a gente pôr no chão. Muitas vezes os cachorros, gatos é que usam elas. Então, vocês pedem emprestado um tempinho, tá? Para fazer, então, essa prática de relaxamento da parte da planta dos pés, da parte posterior. Então, bota a bolinha no chão e faz uma massagem com o pé por cima, em pé, sabe? Pressionando bem os pontos doloridos. É bem bom para relaxar toda a cadeia posterior, alonga a planta do pé para prevenir, tanto como para tratar essas tensões. E, além disso, também fazer um alongamento da panturrilha. Aquele alongamento que acredito que todo mundo sabe como fazer. Vou até, acho que, mostrar rapidinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vamos baixar aqui um pouquinho. Tem um que a gente deixa um pé na frente e outro atrás. Espero que estejam vendo. E alonga, deixa o calcanhar bem apoiado e aí mantém os 30 segundos. Tá? Isso aí. Tá? Outro exercício bem legal que eu vou mostrar agora também é um que alonga bem essa região dos glúteos. Deixa eu ver aqui. Deixa agora dar. Então é assim, sentar um pouquinho para frente da cadeira, vamos todos fazer juntos, todo mundo está sentado, esse é mais fácil. E faz um 4, assim, cruza a perna. Mantém a coluna bem ereta e vai se inclinando para frente. Bem vindo para frente até sentir essa região da nádega, do glúteo alongar. Esse exercício ele é bem bom para quem tem dores nas costas, na região lombar, ou sente tensões nessa região, ciatalgias, aquelas dores que tensionam, então, aqui essa musculatura glútea. Mantém uns 30 segundos. E troca. Esse é um exercício muito bom, que dá para fazer tranquilamente no trabalho. Geralmente, acabam passando para os pacientes fazerem no seu dia a dia, né? Então, naquele intervalinho lá no trabalho,
Pode fazer. E dá um conforto bem legal, bem bom. Tudo bem aí? Agora, vamos tentar então fazer um exercício de respiração, né? Que até como a Janine também tinha comentado, que é bem importante para a gente diminuir a ansiedade, relaxar um pouquinho tanto a questão física como mental. Então, gostaria que todos colocassem uma mão no peito e outra mão aqui no abdômen. Fica bem relaxado. E respira profundamente. Então, tenta puxar o ar pelo nariz. E soltar o ar devagarinho pela boca. Então, inspira. E solta. Então, é um exercício de autopercepção, que algumas pessoas acabam puxando o ar mais em cima, apical, e outras pessoas mais no abdômen. O interessante é quando a gente fizer a prática de respiração profunda, no sentido de relaxamento, é que a gente puxe e respire mais com essa parte abdominal, porque a gente daí está usando o músculo diafragma, o principal músculo respiratório. Porque se a gente só respirar muito aqui em cima, a gente acaba tensionando muito essa região cervical, esses músculos, tá? E até naqueles momentos de ansiedade, muitas vezes é o que a gente faz, por isso que a gente fica com muita tensão nessa região. Então agora, coloquem somente as mãos lá no abdômen e tentem puxar o ar para cá. Se puderem, quiserem fechar os olhos, se concentrar. Então inspira. Tenta fazer barrigão, trazendo o umbigo para fora. E quando solta o ar, traz o umbigo e costelas para dentro. Inspira, enche. Expira. Vai murchando, como se tivesse uma cinta lá no abdômen. Inspira, enche lá no abdômen. Solta o ar, vai murchando. Vai lá, mais uma vez, respira profundamente. E solta o ar devagar. Eu sempre oriento, dou essa dica de fazer esse exercício também em casa, aquelas pessoas que têm dificuldade, dificuldade em pegar no sono, tem insônia. Então, pode fazer esse exercício também antes de dormir, né? Que daí acaba tendo um momento mais relaxante e pega no sono. Também é legal fazer assim, coloque as mãos lá na frente. Então, inspira, abre bem os braços, alonga bem o peito e solta o ar, murcha bem para frente. Inspira, alonga lá atrás. Solta o ar bem para frente. Mais uma vez, inspira, abre, alonga. E solta o ar bem para frente. Muito bem. Deixa eu me aproximar aqui. Bom, são algumas dicas, alguns exercícios, algumas orientações tranquilas de se fazer em casa e também no trabalho, tá? E para finalizar, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão, que todos respondessem mentalmente a uma pergunta, tá? Quem são as pessoas mais importantes na sua vida? Então, enumere, assim, por ordem de prioridade. 1, 2 e 3. Mentalmente, não precisa escrever. Quem são as pessoas mais importantes para a sua vida? Deixar uns segundos. E agora eu pergunto, em qual número está você? O seu nome, né? Então, assim, é uma reflexão que nós, sim, devemos ser a pessoa mais importante para nós mesmos. Até porque, se a gente não estiver bem, nós não conseguimos cuidar dos outros. Então, antes de cuidar e dar amor ao outro, é fundamental que estejamos bem, valorizando e amando a nós mesmos, em primeiro lugar.
para posteriormente oferecermos o melhor que temos ao próximo. Tá? Então, eu finalizo com essa reflexão e espero que todos tenham tido um momento assim agradável, que tenham conseguido relaxar um pouquinho com a prática dos exercícios, apesar de a gente ter que fazer um pouquinho mais rápido pelo tempo, mas que tenha servido assim como dicas para manter essa prática de autocuidado no dia a dia, tanto em casa como no trabalho. Certo? Muito legal, Cássia. Acho que deu para a gente dar uma relaxada, tá? Que bom. Com certeza, dicas muito viáveis de serem feitas, né? Com umas reflexões muito interessantes. Obrigada mesmo. Nós temos ainda alguns minutos. Tati, tu tinha pedido para a Rosenilda conversar um pouquinho sobre o Melhor em Casa, isso? Pois é, eu queria ouvir também o pessoal do SAD, se eles poderiam falar agora um pouquinho como é que está o trabalho, né? Como é que eles estão sentindo o trabalho nesse momento, né? Estão fazendo, eu sei que eles estão na ativa, né? Não sei se eles podem falar agora ali, a Rose. Oi, Rose. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, ouvindo vocês falar, mais ou menos é a mesma coisa que a gente também pensa, né, e faz aqui no SAD. A nossa equipe aqui do SAD sempre foi muito unida. E com a vinda da pandemia, a união foi maior ainda, né? Então, como no local de trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, enquanto estamos acordados, então a gente precisa estar bem, né? Tanto para a gente poder fazer o atendimento aos pacientes, quanto em equipe, porque na nossa casa a gente já está vivenciando, né, um momento difícil, que o isolamento social, a gente tem filhos também, né? Então, colocando a mesma palavra da Janine, a minha filha, ela sempre pede quando vai passar, que qual é o sonho, o desejo dela é que o corona passe, então a gente vivencia isso em casa também. Então, no trabalho é necessário que a gente fique bem. Então, a gente está sempre se reinventando, uma ajudando a outra, né? Agora, acredito que a gente mentalmente está um pouco mais tranquilo do que no início, né? No início, assim, foi bem sofrido para nós por muitas informações cruzadas, enfim, a respeito, né, do vírus. E como a gente adentra a casa dos pacientes, então também eles nos receberem, né, porque a gente vai todo paramentado, então eles entenderem, né, que é tanto para a proteção deles quanto para a nossa. Então, houve uma modificação, sim, no atendimento, mas a gente tem casos que não tem como a gente prolongar ou ser, né, o atendimento por telefone, então a gente continuou. E eu acho que a organização no trabalho, ela ajuda a fluir, né, nesse tempo. E também, eu acho, por a gente ser uma equipe praticamente só de mulheres também, também foi bem positivo isso, porque as mulheres, né, elas têm ideias, elas se ajudam, a maioria tem filhos, né, marido ou namorado, os pais, enfim, e para estar se ajudando, para poder estar bem, né, mentalmente no trabalho e em casa também. Legal, Rose. Eu Acho acho que é uma experiência diferente, né? Porque tu adentra na casa dos pacientes, né? Já trabalhei no período que era SAD, né? Agora é o Melhor em Casa, mas a gente sabe que tu tá invadindo algo onde tu pedia para não terem visitas, não tem, né? Então é aquele, tu tá indo como profissional de saúde fazer um atendimento que precisa nesse momento, né? Mas também tem os riscos de ou levar ou adquirir. Então, muito interessante, né? Porque os estresses ao longo do tempo foram mudando, né? Bem como a Rose falou. Eu acho que a Janine falaste muito bem algumas coisas para a gente começar assim, uma discussões de alguns minutinhos, né?
A gente vai deixar já as pinceladas e a vontade para o próximo, né, que tem toda essa questão das crianças, ensino do estresse. Eu acho que vocês já deram tanto a Lívia como a Rose, a tua menina, qual é o nome? É Valentina. Tanto a Valentina como a Lívia, então já nos botaram para a próxima vez. Mas hoje, gente, do pessoal que está aí, podem abrir os microfones, podemos conversar um pouquinho, dados que tanto a Janine como a Cássia nos trouxe, a gente já sabia, né, Cássia, que aumentou o uso de analgésicos, mas 60% é um número alto também, né? Sim, Núbia. São dados bem preocupantes, né? Nos mostram como realmente as pessoas estão tendo um sofrimento físico também. E antidepressivo, ansiolítico, vocês têm esse número também, esse aumento? Eu não tenho, nas minhas pesquisas acabei focando mais para a parte física mesmo, não tenho esses dados. Uhum. Bom, na unidade de saúde, Núbia, aqui nós temos visto bastante um aumento, sim, da procura para ansiolíticos e antidepressivos, sim, né? As pessoas não estão podendo fazer atividade física, essa questão da insegurança de renda, o adoecimento como um todo, as questões psicossociais, né? Tem adoecido mais ainda, né, a população, e a gente vê a procura maior por medicação como uma alternativa, né? Eu estou vendo os comentários da Tamara, né? Ela colocou de vinho também, sim, realmente o consumo de bebida alcoólica, inclusive eu estive no CAPS-AD recente, eles disseram, né, que tem percebido esse aumento na atenção básica também, uma procura da população devido à questão também do uso abusivo, né, de álcool. Então, infelizmente, né, a gente essas questões psicossociais aí perpassam a questão da saúde mental mais ainda agora, e a gente tem que bom a gente está podendo falar disso, né, uma segunda, assim, com tantos profissionais da saúde e todo mundo pensando alternativas, né, eu acho que... Eu estava lendo aqui também o comentário, a Tamara colocou a questão da equipe, né, a gente se ajuda, se atura, se acolhe, se cuida, e toma todos os cuidados nas visitas, e que fundamental isso, né, do trabalho em equipe, dos locais de trabalho poder se reorganizar, dividir as tarefas, né, como a Janine colocou, ser solidário, né, a gente poder olhar para o nosso corpo, como a Cássia colocou, que a gente não é ensinado a fazer isso, a gente é ensinado desde criança a buscar fora a solução, né, então... a criança, desde pequena, se ela tem uma dificuldade de aprendizagem, às vezes a alternativa encaminha para buscar medicação. E isso se aprende, é uma cultura da medicalização, né? Uma cultura que desde criança a gente aprende desta forma, ao invés de respira, vamos fazer uma prática aí de meditação, vamos fazer uma prática aí de alongamento, né? Vamos escutar o corpo, né? Vamos organizar a rotina para te conseguir aprender melhor. Não, é medicação. Então, a gente tem que refletir sobre a nossa cultura, né? Como a gente tem aprendido, se organizado, e que agora tá mais forte, né? Fica evidente também por conta da pandemia, então... Enfim, eu concordo com a filha da Janine, que diz que quer um mundo novo. Eu acho que ela foi porta-voz do nosso desejo nesse momento, né? Todo mundo está esperando, e eu vejo que isso está também acontecendo. Todo mundo está modificando, né, com esse momento. Todo mundo está se modificando. Hoje de manhã, eu escutava o prefeito falando que a gente precisa pensar a questão dos 50 leitos de UTI que a gente tem, né? Todo mundo ficou assim, ó, vai acabar a pandemia, nós não temos como manter esses 50, e as pessoas ficaram, né, alarmadas. Não, mas o que a gente precisa, o que a gente estava buscando? Os 35 para a região seria o suficiente. Daí a gente vem se dando conta que, bem o que a Janine falou, a gente tem que começar já a pensar, a planejar o depois, né? E isso talvez vai ter motivação para a gente não, eu não vou me frustrar porque Bento vai perder isso, aquele outro. A gente sabe que hoje está fazendo exatamente 5 meses que foi decretado pandemia, né? Dia 11 de março foi decretado a pandemia mundial do coronavírus.
Então, são menos de meio ano que nós estamos vivendo e com muitas mudanças, né? Exato. Muito interessante, eu acho. Janine, tu queres colocar mais alguma coisa? A gente está passando já 1 minuto do nosso tempo, mas para a gente finalizar, né, Tati? Acho que a gente ficaria mais umas 2 horas discutindo aqui. Tá muito boa essa mas... conversa. A Janine tem que ligar. Liga o microfone, Janine. Agora ligou? Sim. Núbia, acho que o recado foi dado mesmo, assim, a importância da gente realmente continuar se cuidando, de certa forma, que como eu falei, o nosso inimigo continua ao nosso lado, mas poder estar não paralisados, assim, a gente poder estar pensando na nossa vida, no nosso futuro também, que esperamos estar bem no futuro todos, é o que a gente deseja. E principalmente, assim, nos locais de trabalho, essa reorganização, assim, as coisas mudaram, a gente também tem que seguir mudando, tem que ir se adaptando, e o que eu falei antes também, que ainda há tempo, como a gente está vivendo a pandemia, vamos parar para pensar, talvez meu local de trabalho, a gente possa mudar isso, possa mudar aquilo, por aí. E aí, claro, cada local com sua particularidade, né, que eles são bem diferentes um do outro. No que precisarem, de novo, estamos aí à disposição para poder conversar e fazer um planejamento individual do local, assim. Isso aí. Núbia. Fala, Elaine. Fala, Elaine, ela já disse. A Elaine agora... Quem? Ai, desculpa, eu não sei quem estava falando ali. Quem Não, começou? Só pegar aqui o gancho, depois da fala da Janine, a doutora Elaine, ela gostaria de falar. Eu imaginei, eu estava vendo aqui. Pode falar. Ah, sim, achei que era depois da Janine. Não, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e queria fazer uma sugestão para um próximo encontro, não sei quando, de pensar nos coordenadores do setor, né? Cuidar de quem cuida, porque eu acho que é uma demanda muito grande que veio assim muito rápido para eles. Isso não é uma crítica, né? Alguns realmente estiveram muito atrapalhados, né, nessa coisa, e é muita cobrança, assim, muita demanda, e eu imagino que poucos deles têm a oportunidade de sentar nesse momento e aproveitar tudo isso que a gente está aproveitando agora, porque eles entram nas unidades, nos seus locais de trabalho, e é uma demanda de todos nós, assim, né? Então, é só uma sugestão, e fazendo um link com a questão da corrida, né, que a Cássia colocou, na verdade, a vida é essa corrida, né? E a gente nunca sabe quantos quilômetros ainda tem para percorrer. Então, a pandemia, na verdade, assim como o diagnóstico de câncer, enfim, nos faz pensar, né, que essa corrida pode acabar a qualquer momento, né? E a gente sempre tem que fazer pausas, e na minha visão, que eu nunca consigo apartar do lado espiritual, né? Na minha visão, essa pandemia é um presente de Deus para que a gente consiga rever as nossas vidas e ter esse mundo melhor que a filha da Janine quer, né? Então, eu vejo a pandemia como uma bênção, né? Eu digo que é uma moratória que Deus deu para a Terra, porque a gente ia destruir ela logo, né? E íamos nos autodestruir. Então, talvez se não fosse essa pandemia, com certeza a gente não estaria aqui nesse momento refletindo sobre as nossas vidas, os nossos trabalhos. Muito legal, doutora Elaine, acho que com certeza faz a gente refletir, e a pausa e o tema para os coordenadores eu achei excelente, já está anotado. Cássia, para te encerrar, com umas últimas palavrinhas também, tu fazes acupuntura também, né? Eu não ouvi tu falar, mas eu sei que tu fazes. Sim, Núbia, eu estou finalizando a minha pós-graduação agora, até o final do ano. Sim, já estou trabalhando com alguns pacientes, aurículo, acupuntura.
É tudo de bom, né, Núbia? Uhum. Eu diga, né? Tô com minhas Isso. sementinhas aqui, meus cristais. Quer Sim, deixar alguma palavra para a gente encerrar? Então, depois eu deixo da Cássia, e daí a Tati encerra hoje, porque nós já estamos com 9h21. sim, então rapidamente, acho que já foi muito bem colocado. Eu desde o início da pandemia também tentei ver esse lado, assim, que o bom, o lado positivo é que acredito que todos tiveram, dentro dessa confusão toda, algum momento, ou vários momentos, espero, assim, de autorreflexão, de acolhimento, de autopercepção, de perceber tanto o seu corpo como suas emoções, e como essas emoções, como esses sentimentos, eles afetam, alteram o nosso estado corporal, nossas tensões ou nosso relaxamento, né? Então, que sirva para a gente tirar essas coisas boas e realmente valorizar esse tempo, essas pausas, que isso é a vida, né? Que a gente não pode só viver na correria e nunca ter esse momento para a gente. É isso, porque a gente precisa ser um bom lar para a gente mesmo, né? A gente precisa se cuidar. Obrigada. Tá bom. Tati, vamos agradecer, né, as meninas, a participação. Estamos com 23 pessoas no momento, né? Muito bem. Isso vai ser depois transformado em link, que nem os outros encontros todos. Vocês vão ter acesso a qualquer momento. Tati, já quer convidar para o próximo? Então, eu também quero muito agradecer, né, esse momento, poder começar a semana, assim, com tanta coisa boa e ouvindo tanta dica aí, né, eu acho tudo de bom, assim, né, começar segunda-feira já pensando em tudo isso, agradecer também o pessoal que contribuiu, né, cada segunda-feira está sendo um aprendizado, assim, e é muito interessante que a gente vai construindo juntos os próximos encontros, né, todo mundo podendo dizer, olha, quais são as necessidades que nós vemos nesse momento, vamos planejar os próximos encontros. Eu acredito que o nosso trabalho no dia a dia também tenha que ser assim, né? A gente poder planejar junto com as equipes, se olhar e poder dizer como cada um está percebendo e construindo o nosso trabalho no dia a dia, né? Ficar mais leve quando a gente não se sente sozinho, né? Adorei conhecer a Cássia, ali a Janine já conhecia, né? Ai, muito obrigada aí pelas dicas, viu? Obrigada, igualmente. E já fica o convite, então, para os próximos encontros. Semana que vem vai ser com o CAPES Infantil, vamos falar, então, das crianças, né, dos adolescentes. Então, tá todo mundo convidado. E agradecer, né, gente? Eu acho que a palavra do dia aí, né, vou procurar fazer essas práticas. Eu tenho feito yoga, né? Aí eu tenho feito em casa o yoga. E está sendo uma descoberta, assim, a gente trabalha bastante o alongamento, né? E ajuda muito, realmente, assim. Nossa, o yoga em casa tem me ajudado. E eu acho que desenvolver essas práticas em casa, agora eu acho que as pessoas estão buscando também, né? Porque não podem sair, né? E é interessante saber que a gente pode também fazer sozinha em casa, né? Então, Que bom. Então, obrigada, gente, tá? Uma boa semana para todos, para todas. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima segunda nesse